Um forte abraço a você, telespectador amigo da TV Cidade, TV Saber no Ar. Hoje estamos recebendo aqui a doutora Thelma Regina Maria Otuzak, ginecologista, com área de atuação em dores crônicas. Doutora, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado, Gil, pelo convite, e é um prazer sempre estar aqui. Prazer é todo nosso, doutor. Doutor, anualmente o IASP, que é a Sociedade Internacional no Estudo de Dores, elege um tema. Sim. Este ano o tema escolhido refere-se a dores crônicas. O que a senhora pode nos adiantar a respeito? Então, esse ano a IASP elegeu o tema disparidade no tratamento da dor crônica em gênero. E por que isso é importante, Gil? Porque, na verdade, existe uma diferença muito grande no tratamento do homem e da mulher. A mulher habitualmente é subtratada, subdiagnosticada, recebe muitas vezes um analgésico fraco e um antidepressivo, porque não se valoriza a queixa dolorosa dela. Então, a IASP entendeu que esse era um motivo muito importante para eleger este ano o ano da disparidade de gênero. Essa disparidade, doutor, é uma coisa interessante. Na verdade, é uma cultura que já vem de muitos anos, relacionada à mulher e ao homem. Sim, vamos colocar a cultura, a questão cultural, como um dos fatores. Se você se reportar ao passado, quando você era criança, normalmente era assim, o menino tinha que, quando caía, levantava, batia na roupinha e não podia chorar porque o homem não chora. E a mulher era acariciada, o pai, a mãe abraçavam, agradavam, beijavam o dodói. Então, a mulher é dado o direito de se queixar, é dado o direito de ter dor. Se isso foi bom de um lado, isso é péssimo do outro. Por quê? Porque trouxe um preconceito que é o Maria das Dores. Né? Então a mulher é sempre poliqueixosa, ela dramatiza aquela queixa, ela se vitimiza e com isso a equipe de saúde, as equipes de saúde subtratam essa mulher, subdiagnosticam. Né? Foi feito um estudo recente com 12 mil mulheres atendidas em departamentos de emergência nos Estados Unidos e em Israel. E eles mostraram a diferença no tratamento entre homens e mulheres. As mulheres aguardavam mais tempo para serem atendidas, em torno de 30 a 40 minutos a mais do que o homem era atendido, e eram atendidas de maneira absolutamente diferente e medicadas de forma absolutamente diferente do que os homens. Na verdade, então, pode-se dizer que existia a Maria das Dores e não existe o João das Dores. Não existe. Não existe. Este preconceito não existe. Dentro da dor, dentro dos quadros dolorosos, não. Só a Maria das Dores. A senhora concorda com isso, doutor? Não, eu não concordo. Eu acho que... Eu não concordo de uma maneira ampla. Pontual, eu até acho que em alguns casos a mulher realmente dramatiza o seu quadro. Mas muitas vezes eu me pergunto se essa dramatização não tem uma relação com a falta de cuidado das equipes de saúde para com ela. Então ela já chega gritando, ela já chega se posicionando para que ela se torne visível para a equipe de saúde. Na realidade, então, a IASP deu ênfase nesse ano para esse problema, essa disparidade. A senhora que acha que vai dar resultado? Eu espero que sim. Normalmente, esses programas que a IASP faz, essas eleições de ano a ano, aliás, é bianual, eleger um tema, sempre repercute de maneira positiva. Nós já tivemos o ano da educação médica em dor, e eu acho que melhorou, não melhorou como deveria, mas melhorou um pouco o entendimento, o ensino, a educação em dor. Tivemos o ano da dor na mulher, da dor pélvica, e assim tem sido
ano a ano, e eu acho que tem realmente um saldo positivo. Doutora, como definir dores crônicas? Então, quando a gente fala de dor, né? O que é dor? Dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável. Então, é uma coisa absolutamente subjetiva que depende da sua percepção. E quando a gente fala em experiência, a gente fala num conhecimento adquirido que não é transmissível. O conhecimento que o senhor tem de dor é diferente do meu, que é diferente de todas as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo. Muito bem. Quando a gente fala de dor crônica, a gente fala daquela dor que dura mais do que 3 meses e que é persistente. Você já não tem mais a lesão. Se teve uma fratura, essa fratura foi consolidada, o problema está resolvido. Se foi uma cirurgia, a cicatriz está perfeita, o problema foi resolvido, mas a dor continua. Então, isto é a dor crônica, aquela dor que acontece a despeito da ausência de lesão, mas da continuidade da percepção dolorosa. Então, por exemplo, uma dor crônica é diferente de uma dor causada, por exemplo, por uma queda. Sim. A pessoa bate a cabeça, então ela trata aquele o que acontece aqui e é tratável. A dor crônica, se não tratar, ela persiste, ela piora, ela pode a dor piorar. A dor aguda. Essa dor quando caiu, bateu, machucou, quebrou, essa é uma dor aguda. Pós-cirurgia, uma dor aguda. Se esta dor não for bem tratada, ela se cronifica. As dores crônicas, doutora, ela, no corpo humano, ela tem os locais mais visíveis ou não? Então, vamos dizer assim, quais são as dores crônicas mais frequentes? Né? Eu acho que é essa a questão. A dor lombar, sem dúvida, a enxaqueca, principalmente a enxaqueca para as mulheres, a fibromialgia, a osteoartrite de joelho, de mãos, de quadril, também são dores bastante frequentes. Outras dores frequentes, tanto em homens quanto mulheres, são as disfunções temporomandibulares, e assim nós vamos. Mas os locais que eu diria mais frequentes são enxaqueca, dor lombar e as dores musculoesqueléticas de forma geral. E a idade, doutora? A idade é um problema. Eu diria que cada faixa etária é mais comum um tipo de dor. Então, por exemplo, vamos pensar mais na mulher, já que esse ano nós estamos falando da disparidade de gênero. Na adolescência, vamos começar um pouquinho antes. Na infância, as dores são semelhantes em mulheres e homens. Na adolescência, quando a mulher começa a ter toda uma fluência, uma questão hormonal importante, ela começa a ter dores mais específicas. E qual é a mais frequente na adolescência? É a dismenorreia e já a enxaqueca para algumas meninas, né? Quando essa mulher vai evoluindo, quando ela chega ali no climatério, é mais frequente ela ter fibromialgia, a enxaqueca diminui muito, a enxaqueca ela cursa durante todo o período da vida adulta da mulher, né? Do menacme, como a gente chama. Mas quando ela entra no climatério, ali pelos 40 anos, habitualmente pela diminuição de hormônio, principalmente do estrógeno, a enxaqueca diminui, mas surgem outras dores. Aí surge a fibromialgia, osteoartrite, dor lombar e assim vamos. As mulheres sentem mais dores que os homens? Elas são mais propensas às dores que os homens? Então, os estudos são controversos a esse respeito, seu Gil. Mas o que a gente sabe é assim, existe uma diferença hormonal significante de homens e mulheres. A gente sabe que a testosterona parece ter um efeito protetivo para o homem em relação à dor. Então, quando a gente faz estudos em animais, em ratinhos, a gente vê que o homem, se você tira a testosterona dele, ele se comporta como a mulher, em termos de dor. E se você dá estrógeno para ele, aí o comportamento é semelhante mesmo ao da mulher. A mesma coisa a mulher. Se você tira o estrógeno dela, faz uma retirada de ovários e lhe dá testosterona, ela tem um comportamento em relação à dor mais semelhante que do homem.
Então, trazendo essas informações, que eu estou falando de uma maneira muito simples, dos estudos em animais para os estudos em ser humano, a gente sabe que o estrógeno tem um efeito pró-inflamatório, ou seja, ele tem um efeito a favor da dor, de determinar mais dor. E a testosterona tem um efeito mais protetivo da dor. Talvez por isso a percepção dolorosa do homem seja menor do que da mulher. E ainda a percepção dolorosa da mulher, ela varia de acordo com o período do ciclo menstrual que ela se encontra. Então ela vai ter mais dor quando? Antes de menstruar. Quando ela tem um picozinho de estrógeno, para depois esse estrógeno cair e ela menstruar, e tem um pico de progesterona. Esse período é onde todas as dores se agravam. As dores da fibromialgia, da síndrome do intestino irritável, a dor lombar, a dismenorreia, a enxaqueca, é nessa fase que a dor piora. Então, a gente percebe que o estrógeno tem sim um fator importante em algumas dores, ou na maior parte delas, vamos dizer assim. Doutor, em termos comparativos, vamos falar o seguinte: há décadas anteriores, de 20 anos, 30 anos atrás, as dores ocupavam o mesmo patamar de hoje? Não mesmo. Por quê? Primeiro, eu acho que a condição de conhecimento médico era muito aquém da condição que nós temos hoje. Além disso, a população tinha uma qualidade de vida muito melhor do que a que nós temos hoje. Ai, mas não tinha carro. Tá bom, mas você andava a pé. Então, o caminhar é um fator extremamente benéfico para músculo, para cartilagem, para osso, para cognição. Se comia melhor. A comida muitas vezes vinha do seu próprio quintal. Então, os hábitos, vamos dizer assim, os hábitos eram muito melhores no passado do que são no presente. Nós tínhamos muito menos estresse, nós dormíamos melhor, dormíamos com muito menos luminosidade e barulho. Dependendo do lugar que a gente mora aqui em Taubaté, você não consegue ter uma noite de sono tranquila, porque tem sempre um motoqueiro que passa e que faz aquele barulhão, a luminosidade da rua, né? As pessoas às vezes dormem com a TV ligada. Então, os hábitos mudaram muito. E por conta disso, foi benéfico, muita coisa é muito benéfica, a nível, não que eu seja anti-progresso, mas outras coisas a nível de estilo de vida não foram boas para o ser humano e trouxeram consequências, e uma delas são as dores. Doutor, então conclui-se que ao longo dos anos a evolução da medicina de uma forma geral no mundo, ela acompanhou a ciência. Hoje tem a neurociência, quer dizer, elas cresceram, ao mesmo tempo as dores acompanharam. Então, de que forma, como que a medicina não conseguiu frear um pouco? A medicina não consegue frear estilo de vida, de jeito nenhum. Quantas vezes eu falo para o meu paciente, ou para a minha paciente, olha, você não pode usar um salto tão alto assim, né? Você vai ter dor no joelho, você vai ter dor na coluna. Ela diz, mas eu gosto, né? Olha, essa comida é uma comida inflamatória, então vamos diminuir os carboidratos, vamos diminuir as farinhas. Ah, mas eu não sei comer se não for assim, né? Ah, mas eu como fora de casa o tempo inteiro. Gente, mas tem as marmitinhas saudáveis. Não. Mas eu prefiro comer assim. Então, mudar estilo de vida, seu Gil, é extremamente difícil. Tem uma charjazinha que mostra, é um guichê com 2 pessoas atendendo. Numa delas está escrito em cima, mudança de estilo de vida. E na outra, remédios. A fila de remédios é infindável. E a fila de estilo de vida não tem ninguém. Então, a medicina pode ir até um passo
Mas como eu sempre digo para o meu doente, tratar dor ou tratar qualquer sintoma é uma parceria. Eu faço a minha parte, mas você tem que fazer a sua, porque senão nós não chegamos a um final feliz, não é? Ele está comigo 1 hora, o restante da semana ele está por conta dele. Se ele não fizer nada que eu orientei, não é o remédio que vai melhorar mesmo. Então ele chega e diz, o seu remédio não me valeu de nada. Mas você fez caminhada? Ah, não deu. Ah, mas você... Ah, também não mudou. Doutora, como é que a senhora trata, por exemplo, uma paciente sua? Você fala assim, olha, por favor, muda a sua alimentação, você tem que comer isso, 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 não coma isso. E ela volta, você tem que fazer exercícios, entendeu? Ela volta, você fez exercício? Não. Você seguiu a minha dieta? Não. Como é que a senhora fala para uma paciente dessa? Então, na realidade é assim. E as dores dela continuam. Continuam, claro. Primeiro, eu estabeleço a parceria antes de definir, olha, e eu sempre digo, seria interessante que você fizesse isso. Eu não posso impor nada para ninguém, né? Quem se impõe a alguma coisa é você. O dia que eu resolvi que eu ia parar de fumar, eu parei de fumar, né? Por quê? Porque eu me impus isto. Agora, eu não posso impor isso para o doente. Vou até te contar uma história. Eu tinha uma paciente no Hospital das Clínicas que tinha várias dores, e uma delas era uma dor pélvica, fumava feito uma chaminé. Eu sabia que ela estava na sala de espera só pelo cheiro do cigarro. Tá bom que eu sou sensível, todo ex-fumante é muito sensível ao cheiro. E eu sempre abraço, beijo todos os meus pacientes. E eu dizia para ela, enquanto você não parar de fumar, eu não vou deixar você chegar perto de mim, porque eu não tolero o cheiro. Você me desculpe, mas eu não tolero. É maior do que eu posso controlar. Muito bem. Essa moça, com todos esses problemas, e eram enormes, um dia a gente conversa sobre isso, ela parou de fumar. Bom. Mas foi porque eu não me aproximei dela? Isso contribuiu. Mas foi porque ela viu a necessidade também de parar. O quanto aquilo lhe trazia de mal. E como melhorou a dor depois que ela parou de fumar. Então, quando a paciente volta, ela não parou de fumar, ela não foi fazer exercício, ela não está se alimentando, o que eu costumo dizer para ela é o seguinte, eu fiz a minha parte, você não fez a sua. Como é que está a sua dor? Ah, está igual. Eu falei, então como é que nós fazemos? A gente continua nesse mesmo esquema, ou você quer trocar de médico, ou você quer fazer alguma outra coisa que eu não posso te ajudar o suficiente. Né? Normalmente a gente sensibiliza e devagar, a mudança do estilo de vida, como te disse, é a mais difícil, mas às vezes a gente consegue. Doutora, a sua área de atuação em dores crônicas, numa situação dessa, a senhora não lança a mão, por exemplo, de uma medicina multidisciplinar, mandando uma teimosa dessa, por exemplo, para um psiquiatra, para uma psicóloga? Então, o tratamento é sempre multidisciplinar, né? Na verdade, a gente diz que é multimodal. Por quê? Porque são várias maneiras, várias modalidades que se interagem para que a gente possa melhorar o quadro desta paciente. Então, sim, uma psicóloga é importante, mas desde que ela esteja interessada em mudar de estilo de vida. Não é? O psiquiatra, muitas vezes o psiquiatra entra num momento importante, assim como a psicóloga, por quê? Porque nós temos as questões das violências, a gente não pode esquecer a violência física, a violência sexual, a violência patrimonial, moral, doméstica, que acontece muito mais para a mulher do que para o homem, não que não aconteça para o homem, e que isso também muitas vezes é um fator determinante desta rigidez, desta dificuldade em aceitar um bom medicamento, em mudar o seu estilo de vida, não é? Então, tudo é bem-vindo, a fisioterapia, a terapia ocupacional, tudo isso a gente lança a mão para que a gente, de vários modos,
consiga uma boa analgesia. Doutora, fibromialgia. Ixi. O que é fibromialgia? Então, a definição de fibromialgia é a dor em diversas partes do corpo, é uma dor difusa, presente há mais do que 3 meses e que se acompanha de outros sintomas. Que outros sintomas são esses? Sono não reparador, embora sono não reparador não é um quesito específico para fibromialgia, mas o sono não reparador, outras doenças como síndrome do intestino irritável, a gente chama isso de doenças sobrepostas, né? Síndrome do intestino irritável, síndrome da bexiga dolorosa, dor lombar, secura nos olhos, cansaço, desânimo, ansiedade, depressão, tudo isso junto, né, fazem parte do que nós chamamos de fibromialgia, que de verdade é uma síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas. A fibromialgia, doutora, costuma ser mais frequente nas mulheres? Muito mais. 8 vezes mais frequente em mulheres do que homens. Mas por que isso, doutora? Então, não se tem uma resposta adequada para isso, seu Gil. Acredita-se que, como é mais frequente depois dos 40 anos, acredita-se que o climatério e, portanto, o hipoestrogenismo seja um dos fatores predisponentes. Mas também acredita-se que a depressão seja um fator predisponente, quadros de transtorno de ansiedade generalizada, um estresse sobre-humano. Não se tem uma causa específica. O que determinou a fibromialgia? A gente sempre brinca que é que nem a história, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Na fibromialgia é bem assim, a gente não sabe o que desencadeou, mas a gente sabe que ela acontece, é subestimada, subdiagnosticada, às vezes a mulher chega e queixa, dói aqui, dói ali, o médico já coloca como fibromialgia e muitas vezes ela nem tem fibromialgia. Então, de novo, a gente vem para esse olhar pouco criterioso que se tem sobre a dor feminina. Doutora, nos congressos médicos, na sua área, a fibromialgia, ela tem sido olhada com muita atenção? Muita atenção e respeito. Nós valorizamos muito a queixa, entendemos, procuramos diagnosticar. Existem vários diagnósticos diferenciais, um deles é a própria deficiência de vitamina D. Mulheres com deficiência de vitamina D muitas vezes têm um quadro semelhante à fibromialgia. A gente trata a deficiência e a dor passa. Isso quer dizer que era fibromialgia e sarou? Não, quer dizer que era deficiência de vitamina D e a gente resolveu suplementando essa vitamina. Ela falou de 8 por 1, questão da mulher para o homem. E o que é que causa o homem? Então, esses homens podem ser homens que tenham um gênero não binário, não necessariamente, que passem por situações de depressão, de estresse, de violência, enfim. Vou citar um exemplo. Eu tive um paciente, era um paciente da Polícia Militar de São Paulo. Esse senhor desenvolveu, depois de ter participado de um assalto, onde o ladrão ficou horas com o revólver apontado para a cabeça dele, ele desenvolveu uma fibromialgia. Então, são histórias extremamente estressantes que às vezes levam a esse quadro de, essa síndrome, como eu disse, de dor generalizada, de doenças dolorosas sobrepostas, de ansiedade, de depressão, enfim. Doutora, a fibromialgia tem cura? Bom, seu Gil, eu diria o seguinte, a cura está dentro da pessoa. Então, quando você pega todos os estudos, existe a EULAR, que é uma associação europeia que estuda fibromialgia. Quando a gente pega todas as recomendações, porque não existe um guideline para tratar fibromialgia, a gente vê que nas recomendações
Quais são as recomendações com maior nível de evidência? Exercício físico. E qual é o problema maior que nós enfrentamos com o fibromialgico? Ele tem um medo enorme, a gente chama isso de cinesiofobia. Eles têm um medo horrível de fazer exercício, porque todo e qualquer exercício vai piorar a sua dor. Piora inicialmente, mas depois melhora. Então, tratar a fibromialgia, como eu te disse, não tem guideline, tem recomendações, e nas recomendações se usam anticonvulsivantes, antidepressivos, analgésicos, mas o ponto de maior evidência é a modificação de estilo de vida. São as caminhadas, os exercícios físicos, pilates, musculação, tudo muito leve, gradativo, né? Melhorar a qualidade do sono, enfim. Então, de novo, a gente cai na mudança de estilo de vida. Dieta não inflamatória. Além desses cuidados, essa melhora na qualidade de vida, essas recomendações todas, existem exames que são pedidos? São pedidos. A grande vantagem do médico de dor, sabe qual que é? A gente não pede exame. Por que a gente não pede exame? Porque o paciente normalmente vem com todos eles. E olha que triste, normais. Absolutamente normais. E aí o paciente fala, eu brinco, seu Gil, assim, é como aquela mulher linda, loura, olhos azuis, corpo perfeito, rica, para no seu consultório com um Porsche, põe lá, enfim. E aí ela tem fibromialgia, né? Ou ela é deprimida. E normalmente as pessoas falam, mas como isso? Tão bonita, tão rica, um marido perfeito. Aonde está o problema? No cérebro, né? E aonde está o problema no cérebro? É na percepção dolorosa desta mulher ou desta pessoa que tem ou fibromialgia, ou depressão, ou, enfim, qualquer um outro quadro que envolva o que a gente chama de sensibilização central. Doutora, climatério, que é a transição da mulher do seu período reprodutivo para o não reprodutivo. Nesse período, nessa transição, as dores são mais frequentes? Algumas sim, né? Então, se por um lado a enxaqueca melhora muito no climatério, e vamos lembrar que o climatério é um período que vai dos 40 aos 65 anos, onde durante o climatério acontece a menopausa, ela para de menstruar, e quando ela para de menstruar, aí fica muito legal, por quê? Porque ela tem um hipoestrogenismo. A enxaqueca, se ela era uma enxaquecosa daquelas as mais frequentes, a enxaqueca vai praticamente desaparecer. Mas outras doenças podem aparecer. Outras doenças dolorosas, como a osteoartrite, principalmente de joelho, quadril e mão, a fibromialgia e a dor lombar. As dores musculoesqueléticas, de forma geral, são mais frequentes a partir dos 40 anos. Toda com relação à osteoartrite, que é uma doença terrível, são os desgastes da cartilagem. É a antiga artrose. Por que hoje se chama a artrose de osteoartrite? Porque descobriu-se que existe um processo inflamatório nesta cartilagem. Então, por isso o nome osteoartrite. Mas sim, a osteoartrite é frequente depois dos 40 anos. Repor hormônio não parece ser uma boa medida para melhorar a osteoartrite. Os estudos ainda são controversos a respeito. E aí o que se faz para evitar? Primeiro, evitar o sobrepeso. Segundo, exercício físico, alimentação correta. E aí existem uma série de suplementos que podem ser utilizados na fase inicial da osteoartrite, que caem muito bem. A cúrcuma, o colágeno não hidrolisado, ácido hialurônico, aí tem um monte de suplementos que podem ser feitos misturados e isolados e que melhoram o quadro doloroso. Não vão reconstruir a cartilagem, mas vão melhorar o quadro doloroso. Doutora, na questão do joelho, o osso com osso, as infiltrações são recomendadas? Então,
Para alguns casos, sim, se faz a viscosuplementação com ácido hialurônico e com bons resultados. Só que isso tem que ser analisado caso a caso. Adianta fazer viscosuplementação numa pessoa de 120 quilos, numa mulher de 110 quilos que usa um salto 12, 18? Não adianta, né? Então a gente precisa avaliar caso a caso. Outra dor insuportável no caso da osteoporose, que quando os ossos eles se tornam mais porosos, eles perdem a sua densidade e, consequência, eles quebram com mais facilidade. Como é que é tratado isso, doutor? Então, a primeira coisa, vamos lembrar que assim, a osteoporose dói mesmo quando quebra. Existem alguns estudos que dizem que não, ela já causa algum tipo de dor anterior à fratura. Mas prevenir aqui, como tudo que a gente falou até aqui, é melhor do que remediar. Então a gente tem que pensar, eu sempre digo isso, principalmente para o ortopedista. Entrou na sua sala uma mulher com mais de 40 anos, baixa, magra, branca, e que por azar ainda tem na família casos de osteoporose, peça uma densitometria óssea e comece a suplementar pelo menos cálcio e vitamina D. Porque essa mulher provavelmente vai evoluir com uma osteopenia e depois com uma osteoporose, né? Então aqui é o único lugar, a osteopenia e a osteoporose é o único lugar onde o magro é mais atacado, vamos dizer assim. Ter menos do que 57 quilos, por exemplo, é um fator de risco para a osteopenia e osteoporose. Doutora, tem um caso conhecido de uma mulher, de uma moça, que nos braços ela tem uns pontos, caroços pequenos, doloridos, que ela não consegue, às vezes, nem dormir, de tantas dores. Então ela aperta, a dor é insuportável. O que causou isso, doutor? O que pode ter causado? Não, pode ser várias coisas, seu Gil. Desde uma questão reumatológica. Mas se a gente for pensar de uma maneira mais simples, a gente pode pensar em um problema muscular, determinado às vezes por um alto nível de estresse, de ansiedade, que faz com que ela tensione, né? A gente também precisa analisar a postura, como é a postura dela, senta direito, anda direito, enfim. Então, é um conjunto de fatores, não dá para dizer é isso ou é aquilo, mas como o senhor diz que ela aperta o ponto e o ponto dói, me sugere uma contratura muscular localizada, mas que precisaria ser melhor investigada, melhor avaliada, né, para poder tratar. Doutora, qual o peso do estresse nas pessoas de uma forma geral com relação às suas dores? Gigante. É um peso gigante. Porque o estresse leva a má alimentação, a qualidade ruim do sono. Sono ruim é igual a piora da dor. Alimentação inadequada, idem. Além disso, a contratura, a posição que a pessoa fica, que a pessoa passa todo aquele dia. Então são N os fatores, ansiedade, depressão, são N os fatores que levam, que esse estresse determina, né? Doutora, para finalizar, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para os para as nossas telespectadores, para os nossos telespectadores. Bom, a minha mensagem final, fora agradecer a presença, o convite, estar aqui hoje, mas a minha mensagem final é a seguinte: valorize as suas queixas. Quando você for ao médico e ele te interromper, seja você mulher, seja você homem, e ele te interromper rapidamente e mudar o assunto, insista no assunto. 18 segundos é o tempo que um médico te interrompe quando você tem uma queixa, seja ela qualquer tipo de queixa. E aí você às vezes se constrange para retornar e falar disso. Não se constranja, fale, insista no assunto, porque só assim você sairá com um bom diagnóstico e um bom tratamento. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado, seu Gil, pelo convite e até uma próxima oportunidade. Um abraço forte. Doutora, nós é que agradecemos pela sua presença, pela sua atenção, esperamos brevemente o seu retorno. Muito obrigado, seu Gil. Bem, conversamos com a doutora Thelma Regina Maria Otuzaka,
ginecologista com área da sua área de atuação em dores crônicas. TV Saber chega ao seu final, seremos de volta na próxima semana.